Então a nossa live de hoje é: por que é tão difícil aguentar? Ou por que é tão difícil suportar o choro da criança? Ou de qualquer pessoa, né? Mas mais da criança. Vamos entender uma coisa. Quando um adulto chora, normalmente a gente corre tentar entender o que está acontecendo, né? Se ele se machucou, se ele está muito fragilizado. Então a gente já desperta um alerta diferente no cérebro de prestação de socorro, de cuidado, de atenção, de preocupação. Quando a criança chora e ela é muito pequenininha, esse alarme também ativa, certo? Ai, chorou, aconteceu alguma coisa, né? Tá precisando da minha ajuda. Normalmente o choro ativa esse gatilho, né? Se a gente não está perto da criança e ela chora, a gente já sai correndo para ver o que está acontecendo. É uma comunicação, certo? E ativa esse gatilho de resolver o problema, um alarme. Em alguns casos, se a gente não consegue atender de prontidão o choro e ele continua, nas crianças isso nos incomoda, tá? Por quê? Existem duas vertentes. A gente primeiro tem que olhar para a forma como a gente foi criado, tá? Porque a gente reproduz aquilo que a gente recebeu. Ou a gente rebela comportamento ou a gente reproduz. Na maior parte do tempo, ou na maioria das pessoas, a gente reproduz comportamento. Então, se a forma como a gente foi educado, quando a gente chorou, tentaram nos calar, brigaram com a gente, desvalidaram, desmereceram, nos abandonaram enquanto criança, a gente entende, a crença que é formada na nossa mente, a sinapse neural, é formada de que o choro é algo ruim, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então assim, crianças que são deixadas no berço chorando, né? Tantos profissionais que ensinam a gente a colocar a criança para dormir sozinha, deixando chorar, né? Eu mesma já passei por isso várias vezes, porque até então já tinham me orientado isso quando meu filho era recém-nascido e por neuros pediatras e médicos, enfim. Então, não tô culpando quem já fez, tá? Eu tô trazendo a informação. Então, por exemplo, deixar a criança chorar no berço, né? Pode ativar gatilhos ali de que choro é uma manifestação ruim, choro é algo ruim. Afinal, quando eu choro, eu sofro, tá? Aí a criança cresce, às vezes ela chora muito, ela aprende que a comunicação resolve-se com o choro e a mãe começa a ignorar, o pai começa a ignorar esse choro, né? A gente não redireciona, a gente não acolhe, a gente não está ali sendo apoio e orientação para o choro. E aí, isso tudo eu tô dizendo como é que se forma no adulto, tá bom? E aí essa criança também entende que quando ela chorou, gerou muito cortisol e adrenalina. Quando ela chorou, as sinapses que foram formadas no cérebro dela são sempre sinapses ruins, negativas, tá? Isso acontece. E aí a gente cresce, né? A criança cresce mais um pouquinho, continua chorando e nem sempre a gente é validado, a gente é redirecionado com o choro. Aí a gente se torna adulto, tá bom? A gente se torna adulto e quando a gente ouve o choro de uma criança, ativa esse gatilho da nossa infância, de quando a gente sentia coisas negativas, quando a gente chorava, tá? Existem pais que ameaçam quando o filho chora, existem pais que põem de castigo. Se você continuar chorando, você vai ficar de castigo. Se você continuar chorando, você não vai mais brincar, né? Ou você vai apanhar de verdade pra você chorar de verdade, chorar por um motivo, né? A gente escuta, eu atendo muitas pessoas, então sempre vem muitos relatos assim pra mim, né? E eu também já ouvi isso na minha infância, enfim, né? Minha família, enfim. Então, essas coisas acontecem porque a gente foi calado na infância, né? A gente foi calado. Então, é por abandono, né? De deixar a criança chorar, é por não acolher, é pelo que o pai fazia quando a gente chorava. Então, tudo isso forma a nossa mente hoje, nosso raciocínio hoje, a nossa ideia hoje. Só que a gente não tem consciência de tudo isso, tá tudo lá no subconsciente, são todas sinapses. Só que quando a criança chora hoje, ativa essas sinapses, são gatilhos, tá bom? Você já reparou que tem adultos que conseguem suportar o choro? Vou te dar um exemplo aqui de casa, tá? Eu sou uma dessas pessoas. Pra mim, o choro é algo que eu trabalho muito em mim. Hoje já nossa, não posso nem dizer quanto por cento de melhora. Acho que uns 80% a 90% melhorou já. Mas antigamente, antes de eu estudar tudo isso, quando o Pedro era pequeno, choro era algo pra mim que era insuportável de ouvir, né?
me irritava de um jeito, eu precisava calar aquela criança. E foi uma carga de tudo que eu vivi na minha infância, certo? O meu marido já aguenta horas de choro, tá? Se quiser, tanto que o Pedro pequenininho às vezes chorava do lado dele, ele continuava ali fazendo o que ele estava fazendo. E não era porque ele estava ignorando o choro, é porque não estava incomodando. Às vezes ele até demorava para perceber que o filho estava chorando. Olha só como a gente é diferente. E tudo tem a ver com a relação como ele foi criado. Então, a minha sogra, por exemplo, foi uma mãe que sempre foi muito acolhedora, né? Permissiva em alguns pontos, mas sempre muito acolhedora. Então, o choro nunca foi um gatilho ruim para ele, né? Se ele chorava, ela abraçava, ela acolhia, ela tava junto. Pode chorar, a mamãe tá aqui. Ou então falava, não, calma, tá tudo bem, não precisa chorar, mas sempre não precisa chorar, sempre acolhendo. Então não ativou gatilhos negativos na mente dele. Eu já lembro que na minha educação, quando eu chorava, eu via a cinta na mão, né? Eu via o chinelo na mão, né? Eu lembro que quando eu chorava eu era ameaçada, né? Então isso ativava gatilhos negativos em mim, certo? Sem mencionar que eu fui um bebê que chorei muito também contra minha mãe, né? E às vezes minha mãe não sabia mais o que fazer, às vezes deixava eu chorando, tentava acudir, depois não sabia mais o que fazer, porque não conseguia calar o choro, e vem de uma série de cargas, né, de ancestralidade, que aí não é um assunto para que agora você vai ficar muito extensa a live. Mas era também, o Rafa já não foi um bebê que chorou tanto, né? E quando chorava era diferente o tratamento, então tudo isso interfere. Aí hoje, quanto pai e mãe, ele suporta o choro. Às vezes ele demora pra ouvir o choro. A criança já tá assim, ó. Eu já escuto. Eu já sei. Vem choro. Ele, como que você sabe que vem choro se nem chorou ainda? Porque ativa gatilhos fortes em mim. E nele não. Então a mamãe que me perguntou, né, Gabi, por que a gente aguenta choro? Ou por que a gente não aguenta choro? Por que é tão insuportável? A gente tem que olhar pra dentro, tá? A gente precisa olhar pra nós mesmos. A forma como a gente foi criado, o que a gente recebeu, como é que a gente foi tratado quando a gente chorou, se a gente chorou muito quando era pequeno e como que isso era administrado pelos nossos pais. Por isso que hoje eu ensino que a gente tem que ensinar a criança que pode chorar, né? A gente tem que parar de dizer pro filho, não precisa chorar por causa disso, ele precisa, deixa ele chorar, acolha, né? Redirecione depois o comportamento. Filho, você quer chorar? Chora. Mas você acha que não dá pra resolver isso de uma outra forma? Ou a gente pode dizer pro filho, ó, respira, porque chorando eu não consigo entender o que você tá dizendo. Então conta pra mamãe, tenta contar pra mamãe sem o choro pra eu conseguir entender. É diferente de você falar, não precisa chorar, tá? Você não tá desvalidando, você tá redirecionando. E o choro é uma comunicação, a gente tem que entender, olhar para ele de um jeito diferente, tá? Para conseguir ensinar a criança a verbalizar ao invés de chorar. Mas é uma fase, é um processo. Primeiro, ela vai precisar chorar até ela entender como é que ela se comunica sem o choro, tá? Mas, a priori, enquanto a criança é pequena, o choro faz parte da vida dela. O choro manifesta se ela tá alegre, se ela tá feliz, se ela tá chateada, se ela tá com ciúmes, se ela tá entediada. Então, se teu filho tem chorado muito e ele já é maiorzinho, já tem 2, 3 aninhos, vamos precisar ensinar essa criança a botar pra fora os sentimentos verbalizando. Mas não adianta menosprezar o choro, tá? E se seu filho é bebezinho e você não tá aguentando muito o choro dessa criança, primeiro, seu filho não tem só necessidades físicas, não é só fome, não é só sono, não é só fralda suja, seu filho também tem necessidades emocionais, é medo, é insegurança, precisa de você, de acolhimento. Quanto mais você acolher e quanto mais você conversar, redirecionando esse choro pro seu bebê, melhor ele vai crescer, aprendendo a falar ao invés de chorar. E acolhendo o seu bebê, você acolhe a sua criança interior também, né? Que um dia aí também não teve esse choro acolhido, certo? E a gente vai quebrando aí repetições de padrões negativos de educação. Tá certo, gente? E é isso. Espero que tenham entendido. Espero que vão conseguir aplicar isso pra gente conseguir mudar como pai, como mãe. Beijos e a gente se vê amanhã. Fui!